Olá novamente, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal, aqui do nosso curso também. Bom, como eu havia falado anteriormente, eu escrevi este livro aqui, que é um curso básico sobre bancos de dados Java, né? Então o nome do livro aqui, caso você queira me ajudar aí comprando o livro, é Banco de Dados Java, aprenda o básico que você precisa saber. Então você pode vir aqui na Amazon, né? E está me ajudando aí a continuar com este trabalho, certo? Então você vai vir aqui na Amazon, está aqui, ó, banco de dados Java, certo? E o livro é esse aqui, ó, tem essa capa aqui, ó, o autor sou eu, né, Salomão Francisco da Silva. Então aqui, ó, Java é um curso de banco de dados em Java, né, banco de dados Java, aprenda o básico que você precisa saber, né, em português. Tem aqui a versão do Kindle, né, e tem a versão aqui impressa também. Em breve eu vou estar disponibilizando uma versão impressa aí um pouco mais acessível, assim que eu ajustar algumas coisas aqui. Bom, vamos lá então, estava na página 48. Vamos ver aqui. Não, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Certo, estava no mapeamento básico. Agora a gente vai falar nesse tópico agora. Não, deixa eu ver aqui. Tá, a gente estava aqui então na seção aqui, ó, na seção 2.3, criando o domain model. Então a gente no vídeo passado, a gente criou aqui os nossos modelos de domínio. O que que são isso aqui? A gente vai ter um sisteminha que vai simular uma espécie de um Pix, né? E a gente precisa de duas classes aqui, da classe cliente e da classe conta. Então a gente precisa converter isso aqui em entidades do nosso banco de dados, igual eu havia feito aquela hora, certo? Bom, eu vou abrir aqui o nosso MySQL novamente, vou deixar a tela limpinha e bonitinha, né? Use sistema Pix, para a gente usar o nosso banco de dados. Show tables, para exibir as tabelas, como você pode ver, empty set, não tem nenhum registro aqui. Bom, só que no vídeo anterior, como você pode ter visto, não é o suficiente, ou seja, essas classes aqui não são suficientes para que elas sejam reconhecidas como entidades de um banco de dados. A gente precisa aí fazer algumas anotações, né, que é o tópico que a gente vai entrar agora aí nessa parte do vídeo, certo? Que está aqui na página 40. Então a gente vai fazer aqui na seção 2.4 o mapeamento básico. Para que uma classe possa ser mapeada para se tornar uma tabela no banco de dados, ela precisará de alguns metadados chamados de anotações JPA. Essas anotações dizem a nossa implementação JPA, no caso Hibernate, que aquela classe em específica será uma tabela no banco de dados. Portanto, ela deve ser identificada como tal. Não abordarei aqui, né, que são muitas anotações JPA, todas as anotações JPA, porque são muitas. Vou abordar aqui apenas as básicas, que serão necessárias para que possamos criar um sistema simples que simulará uma espécie de transferência bancária via Pix, né? Então, basicamente aqui, inicialmente, a gente vai ver aqui, ó, vamos conhecer as anotações que usaremos em nosso projeto. A gente vai conhecer aqui o Entity, o Table, o ID, o Generated Value, que é para gerar ali as nossas IDs, e o One-to-One, que é o relacionamento ali da nossa classe conta com o cliente, né? Que é uma espécie de relacionamento. Bom, como eu já disse, existem várias anotações JPA. Vale a pena você pesquisar por anotações JPA na internet e entender o que cada uma faz. Como são muitas, né, e o vídeo vai ficar muito grande, eu vou explicar apenas essas 5 aqui, certo? Por hora usaremos citadas acima, que serão suficientes para que o nosso projeto funcione. Vamos lá então. Começaremos a mapear a classe cliente. Então eu vou abrir aqui a nossa classe cliente, né? Já está até aberta aqui, e começar a fazer aqui algumas anotações nela, né? Bom, vamos fazer com que o nosso framework JPA, no caso Hibernate, entenda que aquela classe deve ser mapeada, ou seja, representada como uma tabela do nosso banco de dados. Vou explicar também o que significa cada anotação. Então a gente tem aqui a nossa tabela cliente. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar essa anotação aqui, ó, o entity, né, ou entity, como você queira chamar aí. Ela diz que o seguinte aqui, ó, em inglês, entity que significa entidade. Então vou dizer que aquela tabela nossa aqui, ela é uma entidade, certo? Então vou vir aqui e vou adicionar essa anotação a ela aqui.
arroba entity, certo? E vou importar aqui a dependência para ela, que está aqui, ó, adicionado a dependência aqui, que está no javax.persistence.entity. Tem que tomar cuidado com isso aí, ó. Não importa do Hibernate, importa aí, ó, do Javax, para você deixar o seu projeto configurado aí o mais abstratamente possível, né? Então você add import aqui javax.persistence.entity. Beleza, adicionado isso aí, você vai precisar fazer a seguinte anotação agora. Bom, todo registro, por exemplo, se você abrir aqui o Excel, a gente vai dar só um exemplo bem básico aqui. Você pode ver o seguinte, o Excel, cada linha dessa aqui, ó, representa um registro, correto? Você pode ver aqui que o Excel tem várias linhas, né? Então, cada linha aqui representaria um registro, né? Então, o Excel, ele faz o relacionamento aqui das suas colunas, certo? Cada coluna vai carregar aí os seus registros, né? E cada registro vai possuir o seu ID, né? Ou seja, a sua identificação ali. Bom, aqui a gente vai precisar adicionar uma anotação chamada @id. Eu vou dizer que esse ID aqui, ó, que é do tipo long, ele vai ser o ID da nossa classe cliente, certo? Já até pedi para a gente criar o nosso ID aqui, certo? Beleza, então. Quando a gente criar o nosso ID, a gente precisa criar uma estratégia de geração do nosso banco de dados. Ou seja, quando você for inserir um registro naquela tabela cliente, se você for cadastrar um cliente, o cliente vai ter lá, por exemplo, o ID de identificação dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o tanto de cliente que tiver. Então a gente precisa definir uma estratégia de geração daquelas chaves, daquele ID do nosso cliente, certo? A estratégia que eu vou estar utilizando aqui é o Identify, ou seja, eu vou deixar pelo próprio banco de dados tomar conta da geração dessa geração de chaves aí, certo? Então eu vou importar aqui, novamente aqui do Javax Persistence, né? Enquanto estiver pedindo aqui, eu vou estar aí importando, né? Bom, o que acontece aqui? O seu NetBeans ele vai dar esse errinho aqui, ó. Na verdade não é um erro, né? É uma warning, né? Uma alerta aqui. O que acontece? A classe cliente, quando ela for convertida para um objeto, quando ela for instanciada, ela vai ser feito um objeto dela, certo? Vai dar um new cliente ali, belezinha. Quando você for converter esses dados para ela se tornar uma entidade aqui do nosso banco de dados, um registro, digamos assim, né? Então, como você viu lá, uma classe representa uma tabela, um objeto representa um registro. Então, você tem que utilizar esse complementozinho aqui, ó, que é o serializable. Serializable significa o seguinte, eu vou poder converter essa tabela aqui em um arquivo dentro do nosso banco de dados, porque uma tabela do nosso banco de dados aqui, ele representa um arquivo em disco, né? Por mais que a gente possa ver graficamente aqui utilizando alguns comandos, na verdade são arquivos aí que estão dentro do disco organizados de forma estruturada, certo? Bom, o que mais que a gente precisa aqui de fazer anotações? Por enquanto aqui, pelo que eu vi, eu não vou definir nenhum tipo de anotação em especial a mais aqui, certo? E aqui agora eu vou explicar para você aqui, ó, o que essas anotações aqui fazem. O entity é uma anotação que diz que o nosso framework JPA, no caso aqui o Hibernate, que é essa classe Java, no nosso caso cliente, é uma classe que deverá ser mapeada para uma tabela relacional dentro do nosso banco de dados. Todas as anotações são utilizadas pelo framework Hibernate e começam com o arroba aqui, ó, certo? Por exemplo, aqui ó, o entity, que começou aqui com arroba, que é uma anotação, né? Deve ser declarada antes do nome de uma classe, como é mostrado abaixo. Então você tem aqui sua classe cliente e o entity ele é sempre declarado em cima do nome da sua classe, isso é padrão, né? Você pode também definir aqui um table name para você, por exemplo, aqui definir um nome para sua tabela no nosso banco de dados, poderia chamar aqui cliente, certo? Mas por padrão eu não utilizo, então eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo, certo? Então basicamente sim, mas você pode definir, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, name é igual a cliente especial. Então, quando o seu sistema de ORM for criar essa tabela aqui, ó, ela vai criar com esse nome aqui, ó, cliente especial. Mas geralmente eu mantenho o padrão, né? O padrão vai ser o quê? O nome da classe aqui vai ser equivalente ao nome da nossa entidade no
banco de dados, né? Então você pode fazer assim também dessa forma aqui, ó. Ou você pode utilizar qualquer nome desde que ele não tenha espaço, certo? Bom, o ID ele é uma notação utilizada para indicar que aquela propriedade é uma chave primária, né? O que é uma chave primária? É quem diferencia um registro de outro. Então você pode ter, por exemplo, lá dezenas de nomes do mesmo tipo. Então, por exemplo, você pode ter lá 10 nomes de clientes com o nome de Emanuel, por exemplo, né? Lógico que vai ter o sobrenome ali, mas em tese, se você tiver 10 clientes com o nome Emanuel, vamos supor que só seja só o nome ali, eles precisam de uma chave primária, ou seja, um identificador que vai identificar quem é quem, certo? Então você pode ter o Emanuel, porém ele está associado a um registro de D número 1, assim como eu mostrei aqui no Excel, né? Ela é sequencial, certo? Então ela vai de 1, 2, 3, 4, 5 sequencialmente. E ela não deve ser repetida, ou seja, ela não deve haver duas chaves primárias com o mesmo valor, né, em uma tabela. Então, para você adicionar uma chave primária, basta você adicionar a notação @id aí em cima da sua chave primária, que deve ser do tipo long, né, que é um número aí que vai até, se eu não me engano, até 5 quintilhões, né? É lógico que o seu banco de dados não vai usar isso tudo, né? Ele apenas conseguiria ir, teoricamente, até esse valor, né? É uma chave muito grande. O @generated value é uma notação utilizada em chaves primárias. Então você só vai utilizar o generated value apenas em chaves primárias, ou seja, podemos ter vários registros com o mesmo valor dentro de uma tabela, como por exemplo nomes, mas cada registro deve ter um identificador. Esse strategy aqui, igual eu havia falado, quando utilizamos o complemento strategy igual generation type.identify, estamos dizendo que o nosso banco de dados é ele que é o responsável por gerar a chave primária naquela tabela. Existem outras estratégias que poderiam ser utilizadas, mas o nosso sistema aqui vai utilizar o strategy, né, no caso aqui o generation type.identify, ou seja, o nosso MySQL que vai ser o responsável por gerar a sequência ali dos registros do nosso banco de dados, certo? Então vou manter aqui Identify. Você pode ter outras opções aqui, certo? Bom, como as chaves primárias podem ter um valor muito alto, então a gente vai utilizar aqui o long, né? Certo? Bom, o que acontece aqui? Eu vou explicar aqui agora sobre a notação on-to-one. Ela é uma notação utilizada, eu sei que está cedo para explicar sobre ela ainda, mas eu vou dar só uma pincelada aqui, porque a gente vai ter que utilizá-la na classe conta. O one-to-one é uma notação utilizada para relacionamento um para um. Vamos, por exemplo, relacionar cada conta bancária com um cliente, e cada cliente, obviamente, é uma conta bancária. Mas vamos alterar a tabela cliente mais tarde para que o relacionamento seja bidirecional, ou seja, o cliente se relaciona com a conta e a conta se relaciona com o cliente. Mas por enquanto vai manter do jeito que está, né? Então existem outras anotações aqui, né, que é o many to one, o one to many e o many to many também, né? Mas vamos utilizar apenas o one to one aqui, que é um relacionamento direcional, né? No nosso caso aqui inicialmente direcional e depois bidirecional, né? Vamos adicionar aqui o one to one aqui dos dois lados, tanto no cliente quanto na conta, né? Só que a gente vai ter que utilizar ali um outro tipo de complemento para essa anotação aqui, para ela ser bidirecional. Porque o nosso foco aqui é ser o mais simples possível, né? E algumas coisas, como eu disse anteriormente, serão omitidas. Bom, agora aqui ó, na nossa classe cliente por hora, não vamos utilizar o one-to-one, né? Já na classe que conta, como eu falei, vamos utilizar. Depois alteraremos a classe cliente para que o relacionamento seja bidirecional. Bom, ainda veremos mais à frente outros tipos de anotações, como join column, que nos ajudará a tornar o relacionamento entre duas tabelas bidirecional. Mas vamos por etapas, para que o conteúdo fique mais fácil de digerir. Bom, explicado aqui o básico de cada anotação JPA, né, como eu havia falado, que utilizaremos, vamos agora mapear a nossa entidade conta, né? Então, nossa entidade conta aqui, cliente que já está pronto, né, praticamente, eu vou abrir aqui a conta, né? Então, a mesma forma aqui, ó, @entity, para dizer que ela é uma entidade, vou importar aqui a dependência do JavaFX, né? Do JavaX, perdão, a .persistence.entity. Vou adicionar aqui o serializable, que esse aqui futuramente vai ser um arquivo no disco, né? Vou implementar aqui um @id, certo?
Vou adicionar aqui também o generated value, generated. A estratégia que deixa eu importar aqui a dependência. Strategy. Strategy igual generation type. Tem que fazer uma importação aqui, senão não vai dar o autocompletar, né? Identify aqui do mesmo jeito, né? Deixa eu só pular uma linha aqui para o código ficar mais visivelmente. Geralmente eu faço isso aqui, eu coloco a anotação, né? O que tiver anotação eu dou um pulo aqui de uma linha para ficar mais organizado, né? Vou ter que adicionar aqui também essa anotação aqui on to on, né? O nosso cliente aqui, on to on. Provavelmente vai pedir aqui para me importar também. E vou pular mais uma linha aqui, certo? Então acho que basicamente a nossa classe não precisa de mais nenhum tipo de anotação aí, certo? Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre o arquivo persistence.xml. A gente tem que pegar essas duas classes aqui e adicioná-las lá naquele arquivinho lá, mas eu vou ficar para um próximo vídeo para não ficar tão longo assim. Então basicamente a nossa classe aí, a conta e cliente, elas já estão, né, praticamente aí prontas para que elas possam ser mapeadas para um objeto aí, né, e depois serem convertidas em uma entidade do nosso banco de dados. Então temos a notação entity aqui, que é a principal, é obrigatório ter, em cima do nome da classe, temos o @id, em cima aqui de um long, né, que é do tipo id aqui, né, um id aqui do tipo long, certo? Que vai ser a nossa chave primária, e a estratégia de geração aqui vai ser aqui, ó, pelo próprio banco de dados. As demais classes aqui, ó, local date não precisa de você adicionar igual a gente fazia antigamente, para adicionar anotações. E a classe conta, a única anotação especial que a gente colocou aqui é on to on, que significa o seguinte aqui, ó, a nossa classe conta, ela possui um relacionamento com a nossa classe cliente, que é esse cliente aqui, ó. Depois a gente vai, como o relacionamento aqui está sendo direcional, certo? Então eu consigo, por exemplo, aqui saber quem que é o dono da conta, utilizando as propriedades da conta aqui, mas eu não consigo, por exemplo, saber quantas contas o nosso cliente tem, porque não tem um relacionamento bidirecional. Vou fazer isso mais tarde, não se preocupe. Bom, por hora é isso, né? Só falei basicamente aqui sobre algumas anotações e no próximo vídeo eu vou colocar aí a mão na massa para a gente converter isso aqui em tabelas do nosso banco de dados. Então vou fazendo aí por parte para não ficar muita coisa para a gente aprender, certo? Então te espero no próximo vídeo. Valeu!